Primeiro dia do mês de novembro e chegou o momento de trazer um alerta aos homens. O câncer de próstata no Brasil é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma, de acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. E aqui em Sergipe, a estimativa de novos casos é de uma média de 1.060, números que se agravam durante a pandemia. Para falar sobre o Novembro Azul, mês que destaca a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, a gente vai conversar com o urologista e cirurgião robótico, Dr. André Yoshi, por videochamada. Doutor André, muito boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite. A gente já abre o mês de novembro falando sobre a importância da campanha Novembro Azul. Fala um pouquinho sobre ela. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, de poder divulgar essa campanha muito importante. Primeiro vem o Outubro Rosa, com a campanha direcionada ao público feminino, e na sequência iniciamos a campanha do Novembro Azul, que é um mês de conscientização para um alerta à saúde do homem em relação ao câncer de próstata. Como bem dito, é a segunda causa mais comum de câncer no homem. E isso a gente aproveita, Hoje a gente inicia o mês e é uma campanha que nós falaremos durante o mês de novembro inteiro, porque os homens, eles são muito mais difíceis do que as mulheres, aí no que diz respeito à prevenção, a cuidados, a ir ao médico, doutor? Exatamente, e por isso, mais uma vez, parabenizo ao programa, por estar abraçando essa campanha. Realmente, se a gente considerar, os homens independente do problema de saúde, tende a procurar menos assistência médica. E muitas vezes, quando procuram, já procuram em estado um pouco mais avançado. Eles têm uma tendência natural, e isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo, tanto que a campanha é mundial, mas o homem tem essa tendência de, deixar a saúde em segundo plano. E a campanha, a divulgação do tema é fundamental justamente para mudar essa realidade e fazer com que o homem procure assistência médica de forma mais breve possível para poder cuidar da sua saúde e ter melhor qualidade de vida ao longo de todo o seu processo de envelhecimento, de saúde. Sem dúvida. E doutor, olha, a gente falando sobre a dificuldade dos homens, em buscar ajuda e procurar o médico tardiamente, para se ter ideia, segundo dados inclusive recentes aí do núcleo de pesquisa do Instituto Lado a Lado, 62% dos homens, olha só, segue com a gente, 62% dos homens, eles tendem a procurar ajuda médica aí, só visitam o médico apenas quando os sintomas já estão insuportáveis. Isso pode afetar no tratamento, não é? Com certeza. E, infelizmente, com a pandemia, isso se agravou um pouco mais. Então, aquele homem que já procurava uma justificativa para não pedir ajuda, muitas vezes escondendo alguns sintomas da parceira ou da família, ele encontrou na pandemia mais um motivo, para não procurar assistência médica por conta da questão do isolamento, dos cuidados que realmente num período foi necessário, mas hoje a gente sabe que tomando-se os devidos cuidados, também uma boa parcela da população já foi vacinada, então essa avaliação periódica que o homem deve fazer periodicamente já pode ser feito com uma maior segurança, diferente da situação que infelizmente a gente viveu há um ano atrás. Sim. Doutor, tem alguma idade que é recomendada ao homem a buscar essa ajuda, um alerta, principalmente no caso do câncer de próstata? Quando a gente fala da saúde do homem, a gente recomenda que o homem mantenha uma avaliação periódica com algum médico, um cardiologista, um clínico geral ou até mesmo um urologista, como as mulheres já fazem desde a adolescência. Elas já possuem uma orientação, vamos dizer assim, de procurar e manter uma regularidade em relação à visita médica. Em relação especificamente, quando a gente fala do câncer de próstata, esse homem deve estar atento à questão de realizar exames periódicos,
a partir dos 50 anos, isso de uma maneira geral. Porém, aqueles homens que têm algum sintoma, né, relacionado à parte urinária, eles devem fazer essa avaliação independente da idade. Aqueles homens que têm fatores de risco, como presença dessa doença, do câncer de próstata na família, obesidade, aqueles pacientes que têm histórico familiar, eles devem fazer essa avaliação, a princípio, a partir dos 45 anos. Sim, tem alguma maneira para evitar? Existe alguma forma de prevenção? Infelizmente, o câncer de próstata, assim como os outros tipos de cânceres, a gente não tem ainda, infelizmente, um método que possa evitar. Mas a campanha, a conscientização leva esse homem a procurar ajuda de forma precoce e, baseado nos dados atuais e baseado no que diz em relação aos tratamentos, aquele homem que descobre a doença por conta da sua preocupação com a sua saúde, antes do surgimento dos sintomas, esse homem tem uma chance muito grande, em torno de 95%, de ser curado dessa doença. Então, a melhor forma, vamos dizer, de prevenir um agravo em relação a essa... Nós perdemos aí a conexão. No momento em que a gente falava sobre a prevenção, daqui a pouquinho a gente tenta, né, o contato e a gente dá continuidade a esse assunto, um assunto muito sério. Voltou, então a gente volta agora a falar. Doutor, o senhor falava sobre a prevenção, né? Exato. Desculpa essa falha na interrupção. Em relação à prevenção, a melhor forma é a conscientização, né, da população em saber da necessidade de buscar ajuda. O que a gente tem de dados é que hoje a gente não tem nenhum método específico que evite o surgimento de um câncer de próstata. Porém, a gente sabe que aqueles pacientes que realizam exames periódicos e descobrem a doença na sua fase precoce, antes do surgimento da doença, baseado nos métodos de tratamento atual, a gente consegue uma eficácia de tratamento e cura da doença em torno de 95%. Já aqueles pacientes que procuram a assistência médica tardiamente, como foi dito, quando os sintomas já são insuportáveis, naqueles grupos de 60% dos homens, essa taxa de chance de cura pode cair a menos de 20%. Então, a melhor forma de se cuidar seria a avaliação periódica, a conscientização e procurar ajuda o quanto antes. Sim, e aí a gente falou sobre, né, a forma de conscientização, que é o melhor método de prevenção, assim podemos dizer, mas vamos aos tratamentos. Caso, né, o paciente ele descubra que está com câncer de próstata, quais são os métodos hoje de tratamentos? Existe algum método mais eficaz e o senhor pode falar sobre isso? A partir do diagnóstico do câncer de próstata, a gente faz uma avaliação completa desse paciente, porque a gente tem que avaliar a condição de saúde do paciente, o grau da doença e o estágio da doença, para definir qual seria a melhor opção de tratamento para esse paciente. Felizmente, hoje dispomos cada vez mais de novos e novos métodos de tratamento e cada vez mais eficazes. Entre elas, a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, cada vez menos agressivo, né? Quando a gente fala de quimioterapia, lembra muito daquela questão da agressividade do tratamento, e hoje a gente tem quimioterápicos cada vez menos agressivos, mas mais efetivos, inclusive, do que os quimioterápicos do passado. A cirurgia também evoluiu muito, a gente saiu de uma era, vamos dizer, de uma cirurgia aberta, e hoje a gente fala em cirurgia minimamente invasiva, cirurgia laparoscópica, uma evolução maior ainda em relação à cirurgia, uma cirurgia robótica, em que o cirurgião urologista ele tem o auxílio de um robô para auxiliar na realização de um tratamento cirúrgico. Isso, obviamente, agregando maior eficácia, maior conforto e maior resolutividade do problema em relação e para o paciente.
Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor aqui em nosso programa, um assunto extremamente relevante. A gente inicia o mês de novembro com essa campanha. Conte com o apoio aqui do programa Você em Dia, da TV Atalaia, porque é um assunto muito importante. Assim como nós fizemos no Outubro Rosa, o mês de novembro também será dedicado a esses cuidados, e a gente vai sim chamar a atenção dos homens para que possam se cuidar, para que possam buscar uma ajuda e até, né, essa consciência da importância de buscar uma consulta médica antes mesmo de qualquer problema. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde.